Aqui. 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 Olá, amigos. Boa noite. Vamos nos conectando. Dentro de instantes iniciamos mais uma palestra pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, do bairro Santa Helena. Gratidão sempre e mais uma vez pela feliz oportunidade de poder compartilhar com vocês os ensinos que Jesus nos trouxe e o conhecimento que o Espiritismo vem nos proporcionando aí, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então vamos aí nos organizando, o pessoal vai se conectando, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí, mais uma palestra que temos a alegria e a honra de realizar e estar com vocês. Na noite de hoje nós trataremos de um tema, como todos os temas do Evangelho, como todos os temas da doutrina espírita, é um tema que mexe muito com a nossa intimidade, né? Está muito relacionado com verdadeiramente quem somos e como estamos, né? Desarmamento íntimo, né? Boa noite a todos que estão se conectando aí, sejam bem-vindos, viu? Bem-vindas a mais uma live aí pela Casa Espírita André Luiz. Felicidade de estar com vocês mais uma vez aí. Os dias de nossas palestras é na segunda-feira, mas essa semana houve uma alteração, mas semana que vem voltamos às segundas-feiras, com toda semana uma palestra aí pela nossa Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Gratidão a todos que estão se conectando. Estamos aguardando aí o horário, falta um minutinho para a gente iniciar e começar com uma leitura e uma prece, conforme nós sempre iniciamos os nossos trabalhos. Boa noite a todos que estão se conectando, sejam bem-vindos. A alegria de estarmos aí reunidos mais uma vez, tá? Bom, para iniciarmos as nossas reflexões, como toda vez a gente sempre lembra, obrigado Jaqueline, Ana Lúcia, Rosária, pela participação, pelo carinho. Obrigado aos trabalhadores da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, ali no bairro Santa Helena. Obrigado à diretoria, ao presidente, à presidente que está dirigindo esta casa no momento e que nos permite aí estarmos juntos mais uma vez no trabalho do bem. É muito gratificante. Boa noite, Eva. E a mensagem de início é do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. A mensagem inicial para a nossa harmonização e em seguida a prece para que a gente fortaleça essa harmonização por meio da reflexão de uma lição que Emmanuel nos traz com a passagem do Evangelho. Na noite de hoje, a lição é 101 do livro Fonte Viva, né? Boa noite, Rosário. O tema, a cortina do eu, onde Emmanuel nos traz uma passagem de Paulo, onde ele escreve para os Filipenses, no capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. A cortina do eu é o título da mensagem de Emmanuel. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres
Mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres de reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então a cortina do eu, ela vem nos lembrar aí, boa noite amigo Vinícius, boa noite Adriana, vem nos lembrar aí o movimento que ainda nós fazemos muito, boa noite Mel, movimento egóico. Ele cita Narciso, né? Que é a representação na sociedade, para a psicologia, para a filosofia, do mergulho no ego, né? A fascinação pelo ego e se perdendo pelo ego, né? E que muitos de nós estamos aí nas trilhas e nos caminhos de Jesus, que nos convida à libertação dos vícios e das paixões, mas queremos ser humildes, queremos ser simples. E não conseguimos nos desvencilhar deste ego tão facilmente, porque, como diz Emmanuel, né, nas nossas relações com familiares, né, com seres queridos, se essas pessoas demonstram pontos de vida diferentes de nós, os nossos sentimentos mudam em relação a eles, né? Se nas obras do bem que a gente se dedica, no trabalho da caridade, que nós nos devotamos, mudam os métodos, né, diferente do nosso entender, do nosso sentir, a gente muda o nosso sentimento porque não estão de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Que nós possamos vencer este homem velho e vencer este ego, este egoísmo, essa vaidade, essa inveja, esse ciúme que está tão presente em nós, né? Esse hábito ainda de comparar a nossa vida com os outros e nos sentir diminuídos por conta dessa vaidade tão presente, né? E Jesus, ele é o símbolo da simplicidade e da humildade, mostrando desde o seu nascimento a sua simplicidade e a humildade, nascendo aí, né, no meio de animais, no estábulo, desencarnando numa cruz, né, que para muitos foi humilhante, mas que para ele foi a redenção, e mostrando que quem vence no mundo não é aquele que sai vitorioso conforme o mundo vende, mas aquele que consegue vencer o mundo, vencendo a si mesmo e implantando dentro de si o reino de Deus, né? Isso foi que Jesus veio nos ensinar. Refletindo nessa mensagem, a cortina do eu, do livro Fonte Viva, vamos fechar os nossos olhos, nos sintonizando com os espíritos amigos, nos harmonizando intimamente, pedindo a Jesus que derrame suas bênçãos sobre nós, onde cada um de nós estamos, nos nossos lares, para aqueles que estiverem no carro, ouvindo, envolvendo a todos, Senhor. Que a paz possa reinar nos corações, a confiança possa ser fortificada, a fé possa ser aumentada, a coragem também aumentada,
para que juntos contigo, Senhor, na vigilância e oração que o Senhor nos ensinou, vencermos os desafios dos quais somos convidados diariamente. Envolva a Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, no bairro Santa Helena, envolvendo seus trabalhadores nos 2 planos da vida e aqueles que a dirigem, em muita paz e muita luz. Envolvendo, Senhor, cada um de nós que estamos conectados, os nossos lares, aqueles que gostariam de participar, mas não têm, Senhor, páginas de Facebook ou de outras redes, que possam ser envolvidos na sua luz e no seu amor. Envolva, Jesus, a nossa Cuiabá, os caminhos que estão seguindo por conta das mudanças com o coronavírus, que não nos falte a força, a coragem para entender as decisões, aceitá-las e trabalhar na nossa intimidade, a resiliência, a paciência, a calma, o perdão, que nem sempre tudo corre conforme gostaríamos. O Senhor está no leme, pedimos que envolva os nossos governantes, que eles possam ser inspirados pelo anjo Ismael, que as energias criadas aqui nesta noite, desta palestra, possam chegar aos corações daqueles que dirigem as cidades, os estados, o nosso país, envolvendo a todos em muita luz, em muita paz. Que o anjo Ismael possa tocar o coração de todos nós, que somos agentes transformadores deste planeta, deste país, da nossa cidade e do nosso estado. Envolva, Jesus, os nossos irmãos que estão infectados pelo coronavírus, envolvendo aqueles que se curaram, aqueles que vão se infectar, aqueles que desencarnaram, aqueles que ainda vão desencarnar e que ainda vão se infectar, que possam perseverar, que se fortaleçam, Senhor, diante de Ti, porque o Senhor disse que não chegaremos a Deus se não for por Ti. Envolva os médicos e enfermeiros que estão à frente dos tratamentos. Envolva, Senhor, as famílias que estão em dor, sofrimento, sem entender muitas coisas. Envolva aqueles que estão sem dinheiro para comprar os remédios, para se tratar. Envolva, Jesus, os que estão passando fome, desempregados. Envolva, Mestre Jesus, os que estão desesperados, ansiosos, os que estão com medo, inseguros. Fortaleça o coração de todos, envolvendo seus trabalhadores por todos os cantos, nos 2 planos da vida, entendendo que o Senhor está conosco e que nós precisamos estar contigo todos os dias da nossa vida e que Deus jamais nos abandona. Permaneça hoje sempre nos inspirando para que as reflexões dessa noite possam chegar ao coração e ao entendimento de todos que estão se conectando e que vão assistir essa palestra. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Dani, Lidiane, Magna, nosso Vinícius Belo, gratidão a todos. Como nós anunciamos, agradecemos a todos que receberam o convite e estão conosco aqui nesta noite. O tema é desarmamento íntimo. É um tema que está no livro Leis Morais da Vida, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Desarmamento íntimo. O que a gente pode pensar sobre esse tema? Estamos vivendo, vamos dizer que todas as encarnações, todas as vezes que estamos voltando a este mundo num corpo físico, experiências desafiadoras para nós que somos espíritos em aprendizagem, em desenvolvimento moral e espiritual. Experiências que nos tiram do lugar comum, experiências que fazem a gente pensar. Porque muitos de nós podemos estar aí acomodados, numa zona de conforto, dentro dos nossos relacionamentos, dentro daquilo que a gente construiu na nossa vida. E o Evangelho de Jesus, que Jesus nos trouxe há 2000 anos, ele vem exatamente para isso. Tirar a gente da zona de conforto, dar uma chacoalhada na gente, fazer a gente pensar, refletir, meditar, verificar o quanto que estamos contribuindo para a vida, para o mundo, para a nossa própria vida, que seja uma vida melhor. Por quê? Porque todos queremos ser felizes. Todos queremos ter paz. Mas a paz e a felicidade que uma grande maioria procura não é a paz que Jesus nos trouxe. Muitos estão buscando a paz e a felicidade conforme o mundo vende. E aí há uma ilusão, há um grande equívoco. E nós estamos aqui para aprender a pensar, sentir, falar e agir diferente. Porque até então, o que temos feito tem nos comprometido muito diante da justiça divina. E esse desarmamento íntimo, quando fala isso, a gente pensa em armas, Vivendo num mundo bélico como o nosso, que ainda existem guerras entre muitos países e continentes, por interesses que é desses países, que a gente não entra em questionamento e detalhes desses interesses, mas existem muitos países que estão aí armados até a tampa, como diz o ditado popular,
com bombas e armamentos muito fortes. Mas o pior armamento que nós poderíamos verificar não seriam esses armamentos bélicos que os países têm, que são armas de fogo ou armas químicas, né, que acabam aí disseminando doenças ou matando comunidades e sociedades, como vem acontecendo por algumas tentativas de alguns líderes, né, governantes. A pior arma que nós podemos estar aí disseminando no mundo não é a arma de fogo, é aquela que nós trazemos, que está em nossas mãos, que é a decisão de mudar, é a decisão de fazer escolhas, né? Boa noite, Tiana, boa noite, Tânia. E nessa mensagem Desarmamento Íntimo, a gente percebe o quanto que nós estamos armados de sentimentos negativos, de sentimentos de rejeição, de sentimentos de preconceito, de sentimentos de humilhação, de ofensas, não importando aí a classe social que pertencemos, a raça que reencarnamos, se somos brancos, negros, índios, amarelos, se somos ricos, pobres, se vivemos na classe média, se somos pessoas intelectualizadas, que temos conhecimento. Todos nós, de alguma forma, vamos passar por experiências que chamamos aí de humilhação, de ofensa, de dificuldade, onde vai ser mexida a nossa intimidade, vai ser tocado o nosso orgulho, né? E Joana de Ângeles, ela inicia essa mensagem dizendo assim: aclaras que reagiste com ira descontrolada porque já guardavas a agressão do outro. Então muitos de nós procuramos justificar as nossas atitudes. E de que forma? De uma forma negativa. Seria levando para o outro uma justificativa injustificável. Muitos de nós dizemos exatamente isso que Joana de Ângeles fala. Justificamos, né, falamos que reagimos com ira descontrolada porque já aguardávamos a agressão do outro. Nós vivemos com pessoas num estado de desequilíbrio muito grande. E a maioria das pessoas que a gente vive, muitas vezes não tem uma religião, ou se tem uma religião não pratica o que está aprendendo, né? Até mesmo no próprio movimento espírita, companheiros, né? Muitos de nós estamos aí trabalhando para mudar a nossa intimidade, para sermos mais equilibrados, mais harmônicos, né? Ter um estado de alma mais feliz, vamos dizer assim. Porque a gente poderia usar a palavra controle, mas algumas áreas da psicologia e de psicanalistas falam que ninguém controla ninguém, né? E nós não somos um controle de televisão para ser controlado. Nós estamos aí para sermos trabalhados, para sermos assim modificados intimamente. Então, muitos de nós estamos nos deixando levar pelas emoções num rompante instintivo, não utilizando o raciocínio e a inteligência. Então, muitos de nós chegamos e dizemos, né? Eu justifico que eu reagi com ira descontrolada porque eu já guardava a agressão do outro. Então seria, como a gente convive com pessoas que estão à nossa volta, às vezes muito mais agressivas, estúpidas, nervosas, inquietas, ansiosas do que nós sabemos como são essas pessoas. Numa conversa, ou num diálogo, ou num momento, a gente percebe que essa pessoa vai vir com tudo para frente, para cima da gente. O que a gente faz? A gente reage primeiro. Aí a gente faz isso que ela disse. Dizes que reagiste com ira descontrolada porque já guardava a agressão do outro. Então seria, eu sabia que você ia fazer isso comigo, por isso que eu já te coloquei no seu lugar. Aí a gente pensa, isso é atitude de cristão? De espírita? Aqueles que estamos aprendendo os ensinos com Jesus? Ela segue dizendo, explicamos que, informado das ciladas que estavam armadas contra ti, não tiveste tempo de refletir, desferindo então o primeiro golpe. É um instinto de defesa. A gente vive nesse universo de ameaças, né? Que vai ser assaltado, vai ser perseguido, vai ser roubado, alguém vai dizer alguma coisa que te ofende, é um atendente que te atende com falta de educação, é um caixa, e assim a gente vive armado para não levar desaforo para casa. Por quê? Porque muitos de nós sabemos que nós temos nossos direitos no nosso país, nós temos aí a Constituição de 1988, nós temos aí o Código do Consumidor que nos dá uma série de direitos e a gente fica atento, né? Se alguém nos ferir ou fazer alguma coisa que fere os nossos direitos perante a sociedade,
A gente vai colocar a pessoa no lugar dela, ou entrar com processo contra, né? É mais ou menos assim. Por isso que ela diz que nós muitas vezes explicamos que, informado das ciladas que estavam armadas contra nós, não tivemos tempo de refletir e desferimos então o primeiro golpe. Como que nós estamos agindo? Agressivos, estúpidos, estamos sendo autoritários, estamos demonstrando um descontrole íntimo. Um descontrole íntimo. Então, o desarmar intimamente é a gente se libertar dessas armas. Do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, do ciúme. Para que a gente possa fazer brotar de dentro de nós atitudes diferentes, atitudes melhores. Porque nós trazemos dentro de nós coisas muito boas. Como a gente vive num mundo que muita gente está aí armada, está aí o tempo todo atento para qualquer cilada, qualquer coisa para não ser prejudicado, o que a gente faz? A gente fica nesse estado de tensão. E se alguém pega na gente leva um susto e já acha que é alguém querendo assaltar, querendo roubar a bolsa, querendo fazer alguma coisa. E a gente já reage e não age usando a inteligência. E Joana de Ângeles segue nessa fala dizendo que justificamos que, ferido 1000 vezes pela impetuosidade dos desequilíbrios que desgovernam a terra, fomos forçados à decisão infeliz. Então a gente olha para o mundo, a gente vê essa impetuosidade de desequilíbrios em vários governos, em vários países, sociedades. Aí ela está dizendo aqui que a gente justifica que nós fomos feridos 1000 vezes por essa impetuosidade e desequilíbrios que desgovernam a terra e fomos forçados a tomar uma decisão infeliz. Boa noite, Adenil, seja bem-vinda. Boa noite, Luba. Alma querida do meu coração, seja bem-vinda. E essas justificativas não justifica a gente tomar uma decisão feliz. Ninguém é forçado a tomar uma decisão feliz. Vocês acham que alguém é forçado a tomar uma decisão feliz? Se nós trazemos na nossa alma as luzes do Evangelho que Jesus nos trouxe, as luzes do conhecimento espírita, como que eu sou forçado a tomar uma decisão feliz? Nunca. Por quê? Porque eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso fazer a escolha de não tomar nenhuma decisão. Aí vocês podem dizer, mas Eudes, se eu não tomar aquela decisão infeliz, que foi infeliz, a pessoa ia me matar, ia me destruir, ia fazer o que ela quisesse comigo. Ei, por que chegou nesse ponto? Por que eu estou passando por humilhação, por ofensa? O que eu fiz? Se nada acontece por acaso, alguma coisa eu fiz ou eu estou fazendo para vivenciar essas experiências. Essas experiências elas vão acabar, elas vão diminuir quando eu tomar atitudes diferentes, por meio dos meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Então, por isso que Joana de Ângeles diz que nós justificamos que, ferido 1000 vezes pela impetuosidade dos desequilíbrios que desgovernam a terra, nós fomos forçados a tomar uma decisão infeliz. Que jamais, numa experiência como essa, nós façamos a escolha de tomar uma decisão infeliz aos olhos dos ensinos que Jesus nos trouxe, onde Ele nos convida a perdoar 70 vezes 7 vezes, a amar os nossos inimigos, onde Ele nos convida a servir, a praticar a caridade. Que nenhuma decisão feliz seja tomada por nós, não sejamos nós os agentes de atitudes, de experiências negativas para os outros. Que sejamos nós que vamos estar aí renunciando, que vamos estar aí sacrificando, que vamos estar aí perdoando e não tendo, essas atitudes infelizes aí. Boa noite, Rivânia, boa noite, Vera. E Joana de Ângeles, ela segue nessa reflexão do desarmamento íntimo, dizendo: conjecturas seria, a gente articula e justifica que em verdade poderia ter sido mais brando. Seria, eu poderia ter sido mais brando. No entanto, saturado pelas recidivas dos problemas afligentes, não tiveste outra alternativa senão a do gesto translocado. Aí a gente pensa, nós vivemos no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações. Todos nós que estamos encarnados vamos vivenciar provas e expiações, problemas, dificuldades e passar por sofrimentos.
Isso é inevitável no mundo de provas e expiações. Agora, você justificar que você, em verdade, poderia ter sido mais brando, mais equilibrado, mas porque você está saturado, cansado da recidiva, seria das constantes frequência dos problemas afligentes, você não teve outra alternativa senão a do gesto deslocado? Como assim? Se nós somos filhos de Deus, do amor, que é todo justiça e caridade, como que nós vamos fazer a escolha da decisão feliz, querendo justificar por conta da impetuosidade e desequilíbrios que desgovernam o mundo? Não, é uma escolha, está em nossas mãos. Nós não precisamos mais repetir o que os outros fazem. Eu posso trazer dentro de mim uma ansiedade, um nervosismo, um autoritarismo, às vezes um descontrole, mas o conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita é para me ajudar a diminuir tudo isso, a acalmar isso, a colocar em prática esses ensinos que Jesus vem nos trazer. E tanto no Evangelho, no Primeiro Testamento, como nos livros espíritas que nos retratam passagens de Jesus, como o livro Boa Nova, como livros de Amélia Rodrigues, vem nos trazer várias passagens que estão registradas nas bibliotecas das colônias espirituais, onde Jesus esteve experiência com várias pessoas de várias idades que o procurou, e são retratadas ali exatamente o convite para abandonar este homem velho, esses comportamentos e esses equívocos. Boa noite, Patrícia, boa noite, Clair, lá de Primavera, boa noite, Marluce. E quando nós vamos com essa conjectura, de querer justificar que em verdade nós poderíamos ter sido mais brando, nós poderemos ser brando sempre. No entanto, saturado pela recidiva dos problemas afligentes, não tivemos outra alternativa. Imagine nós que vivemos num mundo de provas e expiações, espíritos que estamos em desenvolvimento moral e espiritual. Estamos com uma série de problemas. Muitas vezes estamos resolvendo um problema. Quando a gente mal acabou de resolver um, surge outro, onde a gente está envolvido. Seja um problema nosso, um problema da família, um problema no ambiente de trabalho. É como se os problemas fossem acumulando. E aí, o que a gente faz? A gente vai justificar que eu estou nervoso, com raiva, sem dormir, sem comer, que eu estou bravo, que eu estou ansioso por conta dos problemas? Não. Se os problemas bateram a nossa porta, é porque a gente dá conta. E a gente tem que procurar olhar para o problema e manter a serenidade e a calma, fazer uma prece e pedir: Deus me dá força, Deus me dá coragem, Deus que não me falte fé e esperança, que eu não me desespere, que eu não me angustie, que eu me entregue em suas mãos, que eu faça a minha parte, porque tem muita gente que tem esse hábito, Entrega nas mãos de Deus. Ei, o problema é nosso. Deus já sabe dos nossos problemas, Ele é nosso, Ele tem que ficar nas nossas mãos, para a gente resolver. O que a gente tem que pedir para Deus é força, coragem, perseverança, humildade e simplicidade para saber lidar com tudo isso. É o desencarne de alguém, é alguém que fica muito doente, é eu que descubro que estou com a doença, é eu que descubro que estou passando por uma obsessão, por uma perturbação e preciso de ajuda, e eu ir atrás de ajuda, pedir oração, pedir auxílio, E ela segue aqui: de fato, como constatas, embora sob justificativas não justificáveis, está armado intimamente contra os outros, feres pensando assim evitar a tentativa do outro. Então muitas vezes a gente age desse jeito para que o outro não venha para cima de mim, porque a gente sabe, meus irmãos, que não é fácil você conviver com pessoas autoritárias, controladoras, com pessoas desequilibradas, pessoas nervosas, ansiosas, irritadas, pessoas que muitas vezes vêm falar com a gente, fala gritando num tom de voz que parece que o tempo todo está brigando. Então, Joana de Ângeles fala: de fato, como você constata, embora sob justificativas injustificáveis, você está armado intimamente contra os outros. Então você fere, pensando assim evitar a tentativa do outro te ferir. E nessas relações, o que a gente constrói na nossa intimidade? Mágoa, rancor, ressentimento.
a gente fica chateado. Aí a gente se arma intimamente, né? Aí a gente fica triste, fica magoado, fica chateado por conta dessas pessoas, por conta de nós que estamos desequilibrados, perdendo a paciência, a calma, como diz o ditado, né? A gente acaba entrando nesse desequilíbrio. A gente não entende o outro não entende a gente. Aí a gente fica magoado, chateado. Se é um casamento, se é um relacionamento com o irmão, com um amigo, a gente fica uma semana sem falar, não responde o WhatsApp, não atende ligação, que a gente não quer ouvir a voz da pessoa porque está chateado porque me falou aquilo, porque me fez aquilo, porque não me deu um presente, porque deu um presente melhor para fulano, para ciclano que não para mim. Então a gente busca, como Joana de Ângeles diz, justificativas injustificáveis. De fato, como constatas, embora sob justificativas não justificáveis, estás armado intimamente contra os outros. E é muito triste, né? É muito triste, porque a gente traz dentro de nós a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita, a gente se sente consolado pelo Espiritismo, pelas mensagens do Evangelho, pelos exemplos que os apóstolos escreveram de Jesus, de tantas coisas que aconteceram, e na hora de colocar em prática esses ensinos, nós estamos armados intimamente. Estamos aí ferindo, estamos agindo de forma descaridosa, estamos xingando, estamos alterando a voz. Vamos acerenar. Vamos acerenar. Como a mensagem inicial fala, né, de Emmanuel, né, nós que estamos aí, entretanto, sufocados de espinhos, né, que passamos aí por tantas coisas, como ele fala, entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreende na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade. Muitos deixam para meditar e refletir depois que desencarnou, nos erros que cometeu. E nós estamos tendo a oportunidade de meditar e refletir agora, para mudar esse estado de alma, para um homem e uma mulher melhor, um espírito sendo uma pessoa melhor. Não depois que a gente desencarnou, que a gente olha para trás e vê quanta coisa que a gente deixou de fazer, quanto tempo a gente perdeu com raiva, com ódio e ressentimento. E Joana de Ângeles, ela segue dizendo assim: esmagas, considerando ser a forma eficaz de poupar-te a sanha do outro que se compraz em afligir e malsinar. Muitos de nós estamos sendo uma mão de ferro, um peso de ferro na vida das pessoas. Às vezes sendo duro com o pai, com a mãe, às vezes sendo duro demais com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o irmão, com o colega de trabalho, com o vizinho. Para quê? Ah, porque ele está errado. Ah, porque ela está errada. Ah, porque se eu não falar, se eu não fizer isso... Ei, nós não somos juízes. Quem está diante das leis divinas, regendo, são os espíritos das altas esferas. É Deus. Os espíritos que cumprem, procuram cumprir a justiça divina. Eu não tenho sequer compreensão da justiça divina, das leis de Deus ainda, para querer ser juiz na vida do outro, dizer que o que o outro está fazendo está errado. O máximo que eu posso fazer é orar pela pessoa, conversar com ela fraternalmente, amorosamente, dizer que o caminho que ela está seguindo pode chegar ali, aqui, mas jamais querer interferir no livre-arbítrio do próximo, porque nós não gostaríamos que o próximo interferisse no nosso livre-arbítrio. Quando os outros vêm apontar o dedo para a gente, dizendo o que a gente tem que fazer ou o que a gente não tem que fazer, a gente vira uma onça, né? Um leão. Quem é você, né? Então a gente tem que respeitar esse limite que o outro tem e não interferir, né? Então por isso que ela diz: esmagas, considerando ser a forma eficaz de poupar-te a sanha do outro que se compraz em afligir e malsinar. Todavia, convenhamos, quem que é este outro que convive com a gente? Quem que é este outro que muitas vezes está nos perseguindo ou nós estamos perseguindo, que nos persegue, que nos calunia, que nos ofende, que nos humilha, ou que nós estamos humilhando, controlando, mandando, perturbando? Quem que é este outro? Ela pergunta: este outro é nosso irmão, é filho de Deus. Por mais equivocado que ele seja, por mais errado que ele esteja no momento, sendo desonesto, irresponsável, sendo corrupto, sendo descaridoso, sendo mau, sendo criminoso, sendo mentiroso, ele é nosso irmão. O fato de hoje eu não estar fazendo o que ele faz não me dá autoridade
para querer interferir no livre-arbítrio dele, corrigir ele. Nós viemos ao mundo para mudar nós. Então, ela fala, todavia convenhamos, o outro quem que é? O teu irmão. Por mais que ele seja violento, por mais que ele seja inditoso, por mais que este irmão seja agressivo, vingador, por que que ele é assim? Violento, inditoso, agressivo, vingador. Por quê? Ela fala, porque infelizmente não tem encontrado entendimento, ajuda, fraternidade e afeição. Aí vocês vão dizer, mas eu procuro ser um homem ou uma mulher boa, onde eu estou, com meu marido, com minha esposa, com meu pai, com minha irmã, com meu sobrinho, com meu filho, com meu colega, com meu vizinho, com meu chefe. Eu procuro ser bom, ser atencioso, eu estou alertando sempre. Mas, olha o alerta que Joana de Ângeles nos dá. O violento, inditoso, agressivo e vingador, ele é assim porque infelizmente não tem encontrado entendimento, ajuda e fraternidade e afeição. E aí nós levantamos a mão. Nós levantamos a bandeira da fraternidade, da afeição, da ajuda, que a gente pratica a caridade. Com quem? Com aqueles que estão na miséria, na dificuldade. E aqueles que estão próximos de nós, como é que fica? Joana de Ângeles lembra, tu que és amigo do Cristo, que tens dado à família sofrida da terra, aos desorientados do caminho, em nome dele. Então ela quer dizer o quê? Boa noite, Maria Alice, minha irmã do coração. Que aquele que é violento, aquele que é inditoso, aquele que é agressivo, aquele que é vingador, que vinga, ele está agindo assim, Joana de Ângeles está nos dizendo, porque infelizmente ele não tem encontrado em nenhum lugar entendimento, ajuda, fraternidade e afeição. E nós levantamos a bandeira da caridade, da fraternidade, da solidariedade, da benevolência, do amor. E essas pessoas estão sendo assim, violentas, inditosas, agressivas e vingadoras, porque infelizmente não têm encontrado entendimento, ajuda, fraternidade e afeição. Agora onde que eles vão encontrar? Na gente. Nós que dizemos ser cristãos, espíritas. Nós é quem deveríamos ter esse exemplo de ajuda, de fraternidade e afeição. Essas pessoas estão desesperadas. Elas estão sendo violentas, inditosas, agressivas e vingadoras porque infelizmente não têm encontrado entendimento. E esse entendimento teria que ser encontrado em nós. E aí Joana de Ângeles faz essa pergunta, meus irmãos, que fica para a nossa consciência. Tu que és amigo do Cristo, que tens dado à família sofrida da terra. O que tens dado à família sofrida da terra, aos desorientados do caminho em nome dele? Nós que levantamos a bandeira do Espiritismo, que somos cristãos, que dizemos ser amigos do Cristo, o que nós temos dado à família sofrida da terra, aos desorientados do caminho, em nome de Jesus? Cadê a caridade? Cadê o perdão das ofensas? Cadê perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar os inimigos? Cadê esses ensinamentos? Onde que está esse cristão, esse espírita? O que tem dados à família sofrida, aos desorientados do caminho, em nome de Jesus? Aí vocês vão dizer, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, estudo, tenho família. Ore, reserve meia hora do seu dia, 1 hora, para ler uma obra edificante, para fazer uma prece pela humanidade, pelas pessoas doentes, pelos que estão presos, por aqueles que estão nas ruas desabrigados. Divaldo Franco, ele tinha o hábito, que hoje eu não sei se ele tem aí 70 anos de prática no movimento espírita. Ele fala que há uns 30, 40, 50 anos atrás, ele tinha um hábito de ler a página do jornal policial, a página policial dos jornais que ele recebia em casa. E nessa página policial, ele via lá quem matou, quem foi assassinado, quem suicidou, e ele sempre orava por aquelas pessoas. Ele não lia a parte policial para querer saber quem matou, quem roubou, para ficar... Não, ele lia para pegar o nome das pessoas e orar por elas. E aí, uma das vezes que ele pegou esse jornal, uma história que é um pouco conhecida, ele leu ali que tinha um operário que tinha sido mandado embora do serviço, e ele ficou muito perturbado, porque ele tinha mulher e filhos.
Imaginando que ele não daria conta de sustentar a família, ele fez a opção do suicídio e se jogou na frente de um trem, lá na Bahia, em Salvador. E ele suicidou, o corpo foi estraçalhado. Divaldo Franco viu a história deste homem e começou a orar por ele, toda noite. Toda noite. Senhor, envolva esse homem, ele não tinha intenção de se matar. Ajude-o, Senhor, ele tinha família, ele está em sofrimento, em dor. E assim ele orou durante 20 anos por esse espírito suicida. E como todos nós estamos no mundo e sofremos perseguições, humilhações, situações difíceis, Divaldo Franco estava num dia que ele estava muito triste, ele conta, muito desanimado, assim querendo meio que desistir da sua missão de divulgador do espiritismo, né? Por coisas que estavam acontecendo naquele momento. E ele assim meio desanimado, não querendo nem orar, e com os pensamentos tristes, aproximou dele um espírito e disse para ele: meu filho, meu irmão, o que você está fazendo? Divaldo olhou para ele, ele falou para Divaldo: você não me conhece, você não sabe quem sou. Mas se não fosse por suas orações, eu não estaria aqui hoje. Você orou por mim durante 20 anos. Cada oração que você fazia era um alívio diante do meu sofrimento, da minha loucura, porque eu me joguei na frente de um trem. Você não me conhecia, não sabe quem eu sou. E você orou por mim durante todo este tempo. Toda vez que você orava por mim, naquele meu desespero de repetir o me jogar na frente do trem e meu corpo todo se estraçalhar, eu senti um alívio, uma alegria. E isso foi aumentando, aumentando, aumentando conforme os anos. Nunca deixe de orar pelas pessoas que você tem orado. Você me ajudou muito e ajuda muitas pessoas. Aí a gente pensa, quantas pessoas a gente pode ajudar sem elas saber que nós estamos orando e vibrando por elas? Então como dizer que eu não posso fazer o bem? Então muita gente está aí, né, no meio, convivendo com pessoas violentas, inditosas, agressivas, vingadoras. Por que que elas são assim? Porque infelizmente elas não têm encontrado entendimento e ajuda, fraternidade e ação. E quem que são essas pessoas violentas, inditosas, agressivas e vingadoras? Joana pergunta, convenhamos, quem que é ele? É nosso irmão. Independente do que ele fez, do que ele seja, ele é nosso irmão, aos olhos de Deus. Se nós estivéssemos cometendo erro, agindo assim, com violência, inditoso, agressivo, vingador, nós não íamos gostar que as pessoas nos amassem, orassem por nós, viessem nos mostrar um outro lado, um outro caminho? Iríamos querer, sim. E Joana de Ângeles diz: tu que és amigo do Cristo, que tem dado a família da terra aos desorientados do caminho, em nome de Jesus. E ela fala: desarma-te interiormente e agirás melhor. Agridem-te, porque também agrides, se a oportunidade fosse tua. Somente modificará as tristes paisagens morais da terra se exteriorizares pacificação e beleza, ternura e confiança que deves manter gravadas nos recessos do espírito. Não sejas tu, sob motivo algum, o violador, o agente do mal. Propõe-te a harmonia e dá oportunidade ao teu irmão, mesmo que estejas olvidando a pagar o tributo desse gesto de socorro. Quem ama sempre se transforma em mártir do amor. E o amor somente é autêntico quando imola a quem ama. Então nós estamos falando aqui de desarmamento íntimo. Muitos nós nos entregamos a raiva, ódio, ressentimento e mágoa. Neste livro aqui, Cartas e Crônicas de Chico Xavier, psicografia do Espírito Irmão X, que depois ele passa a assinar como Humberto de Campos, nós vamos aqui ler uma história para vocês entenderem os efeitos dessa raiva, ressentimento, mágoa, ódio, esses sentimentos que muitas vezes a gente fica guardando aí 20 anos, 30 anos, né? Aqui nesse livro tem a história de Belarmino Bicas. Ele conta aqui, no plano espiritual, Humberto de Campos, depois, de terem realizado uma tarefa no plano espiritual lá entre eles, lá na colônia espiritual. Oi, Daniela de Barão de Melgaço, seja bem-vinda, minha linda, né? Lidiane também, seja bem-vinda. Então, estava Belarmino Bicas, Humberto de Campos e outros espíritos. Belarmino Bicas, sabendo que Humberto de Campos estava escrevendo pelas mãos de Chico Xavier, aproxima-se dele nessa reunião e diz assim com essas palavras: sobre que você ainda dispõe de alguma facilidade
para escrever aos companheiros encarnados na Terra. Gostaria de confiar-lhe um assunto. Então, Belarmindo Bicas pede para Humberto de Campos contar a história dele, Belarmindo Bicas. Então, Humberto de Campos pergunta: que assunto? E Belarmindo Bicas diz: acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 anos de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 anos. E como sempre fora uma pessoa nervosa, irascível por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina espírita consoladora, lá no plano espiritual isso, né? Depois de desencarnado, né? Ele olhou para a sua última encarnação, ele resolveu organizar, né? Desde os primeiros passos e os contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, raivas, ressentimentos, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Ele coloca que os meus desconchavos, seria raiva, ressentimento, mágoa, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados da doutrina espírita, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar meus problemas e acomodar minhas desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Então, Belarmino Bicas, ele desencarnou com 58 anos de idade. Ele tinha na sua programação reencarnatória, ele tinha que viver até os 80 anos de idade. Só que ele supriu 22 anos. Ele desencarnou 22 anos antes e chegou no plano espiritual como suicida indireto. E aí ele ficou sofrendo no umbral 22 anos, vamos dizer isso, né? Que era para ele ter vivido na Terra encarnado. Ele acabou chegando no plano espiritual como suicida indireto e ficou sofrendo as consequências disso lá. Então ele vem contar para a gente por que ele supriu 22 anos e ele chegou no plano espiritual como suicida indireto. Ele diz assim: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume, da mágoa, do ressentimento. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas, com suscetibilidades a muos, mágoas. Explique ao pessoal da Terra que mau humor mata. Então ele desencarnou 22 anos antes do tempo que era para ele desencarnar, por conta de mau humor, de mágoa, de ressentimentos. Vamos explicar para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Lá no plano espiritual, quando a gente vai nascer, os benfeitores planejam a nossa encarnação. No caso de Belarmino Bicas, ele tinha na sua programação reencarnatória para ele viver até os 80 anos de idade. Só que por conta do mau humor, de mágoa, ressentimento, ódios, como ele diz aqui, ele antecipou a desencarnação dele e ele chegou no plano espiritual como suicida indireto, inconsciente. Mas como que funciona isso? Quando a gente vai reencarnar, a gente recebe mais ou menos como se fosse isso aqui, ó, uma garrafa de fluido vital. Como que seria isso? A gente vai receber uma quantidade X de fluido vital. Vamos dizer que essa garrafa de água seja o nosso fluido vital. E essa garrafa cheia, ela tem que durar durante 80 anos, enquanto nós estamos encarnados aqui. Só que a gente vai gastando esse fluido vital. A gente gasta ele conforme a gente vai vivendo. Se a gente é nervoso, irritado, perseguidor, autoritário, orgulhoso, vaidoso, ciumento, a gente vai vivendo, vai gastando essa água. O que aconteceu com o nosso irmão Belarmino Bicas? Ele gastou 22 anos de fluido vital com mau humor, ressentimento e mágoa. Esse fluido vital que era para durar 80 anos, durou 58 anos. E aí ele fala, isso porque ele contou, que ele vai relacionar para a gente aqui,
o mau humor, ressentimento, mágoa, raiva que ele teve a partir do ano que ele conheceu o Espiritismo. Ele desencarnou com 58 anos, ele conheceu o Espiritismo com 38, ele nos relaciona agora 20 anos de Espiritismo que deveriam mudar a intimidade dele para ele ser uma pessoa mais calma, mais fraterna, mais solidária, e ele vem dizer que mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, ele acabou antecipando as suas desencarnações e chegando como suicida indireto, suicida inconsciente no plano espiritual. Ele diz então: foi então que passei a leitura, Humberto de Campos, da interessante estatística de irritações que Belarmindo Bicas teve, que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas: número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas, do ano de 1936 ao ano de 1956. Então ele relacionou quantas mágoas, ressentimentos ele teve e com quem foi, como um alerta para a gente. Prestem atenção, meus irmãos. Ele diz aqui: de 1936 a 1956, dos 38 anos até os 58 anos de idade, Belarmindo Bicas teve 1.811 contrariedades, raivas, mágoas e ressentimentos em razão de contrariedades em família. 906 mágoas, ressentimentos, contrariedades, cóleras, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene, reclamando para a mulher que a camisa está mal lavada, que a cama está mal desarrumada, que a comida não está boa. Então ele teve 906 mágoas e ressentimentos por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. Ele teve 1.614 mágoas, ressentimentos e brigas por altercações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. Então, discussão com a esposa, em divergências dentro do lar e fora do lar, nas reuniões. Ele teve 1.614 mágoas, ressentimentos por conta disso, mau humor. Ele teve 1.801 mágoas e ressentimentos por motivo de desgosto com filhos, genros e noras. Ele teve 11 mágoas, rancores e ressentimentos por descontentamento com os netos. Ele teve 1.015 mágoas, rancores e ressentimentos por entrar em choque com chefes de serviço. Ele teve 1.333 mágoas, rancores e ressentimentos por incompatibilidade no trato com os colegas de trabalho. Ele teve 1.012 mágoas, ressentimentos e descontroles em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. Ele teve 614 mágoas, rancores e ressentimentos e mau humor por mau entendimento com vizinhos. Ele teve 315 mau humores, mágoas e ressentimentos por ressentimentos com amigos íntimos, os mais próximos. Ele teve 1.089 mágoas e ressentimentos por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Seria: vai comprar alguma coisa, te atende mal, ele ficou magoado, chateado. Ele teve 615 mágoas e ressentimentos por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Lembrando que naquela época, em 1936 a 1956, as pessoas mandavam fazer as roupas. Então ele teve, entre alfaiates e barbeiros, que ia cortar o cabelo, fazer a barba. Imagina você que vai para o salão pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer a unha, fazer a mão, fazer o pé. Ele teve aqui 615 mágoas, rancores e ressentimentos por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Teve 777 mágoas, rancores e ressentimentos por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares, bondes
e lotações. Ele teve 419 mágoas, rancores e ressentimentos por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 mágoas, rancores e ressentimentos por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. Isso em 1936. Ele já teve mau humor, ressentimento, mágoa com problema de telefone. Imagine hoje nós com celular, com telefone. Quantos desentendimentos, né? 901 mágoas e rancores por motivo de controvérsias em casas de diversões. 815 mágoas e rancores por abesquinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Ficar discutindo religião. Teve mal-estar, mau humor, ressentimento. Teve 217 mau humor, ressentimento e mágoa por incompreensões com irmãos de fé dentro da casa espírita. E teve 901 mágoas e rancores por engano ou inquietação diante de pesares imaginários, coisa que imaginou, ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. Então, qual que é o total disso? São 16.386 mágoas, rancores, mau humor e exasperações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas, Humberto de Campos escreve. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso nos 4 lustros mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Cumpre-lhe o desejo de tornar conhecida sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades. Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmindo Bicas por mera invencionice de espírito loreteiro. Então ele vem dizer aqui: os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos da doutrina espírita, assimilados durante 20 anos, ele suprimiu inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui, diz ele, pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas! Quanta asneira em nome de sentimento! Conte meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume, do mau humor. Fale, ele pede para Humberto de Campos, né, do perigo das zangas sistemáticas. Insista para que nós, né, pratiquemos aí a necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidade e amuos. Explique ao pessoal da terra que mau humor também mata. Então não é coronavírus só que mata, não é dengue que mata, não é infarto que mata, não é suicídio que mata, não é derrame que mata, não é acidente de carro que mata, não é câncer que mata, não é diabetes que mata só, meus irmãos. Mau humor também mata. E nós não queremos chegar no plano espiritual como suicida inconsciente. Nós não queremos chegar no plano espiritual como suicida indireto. Nós temos um caso famoso no movimento espírita, que é de André Luiz, que chegou no plano espiritual como suicida indireto, ficou 20 anos no plano espiritual no umbral, correndo de um lado para o outro, sendo chamado de suicida. Para quem quiser ler o livro dele, O Nosso Lar, está lá a história dele detalhada. Chegou no plano espiritual como suicida. Lá na colônia espiritual de Nosso Lar que ele foi entender por que o chamavam de suicida, porque ele não aceitava. E aí os benfeitores foram explicar para ele porque ele tinha maus hábitos,
de bebida, de comida, de zangas, de maus comportamentos aqui. Ele acabou chegando no plano espiritual como suicida. E o nosso irmão Belarmindo Bicas, ele vem fazer um outro alerta, que não é suicídio que mata. Dar um tiro na cabeça, enforcar, tomar um veneno, pular de viaduto, pular de uma ponte, se jogar na frente de um trem. Não é só isso que mata não, como suicídio. Mau humor, ressentimentos, mágoas, que tem gente que está guardando aí 20 anos, porque alguém falou alguma coisa, aí não falou mais com o pai, não falou mais com a mãe, com o avô, com o tio, com a tia, com o filho, porque disse aquilo. Quantas bobeiras, conforme ele diz, né? Ele fala aqui, né? Conte meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e mau humor. Explica ao pessoal da terra que mau humor também mata. Os meus desconchavos foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados da doutrina espírita, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida. Que nós possamos entender, meus irmãos, que precisamos olhar para dentro de nós, trabalhar a nossa intimidade, precisamos ser melhores onde Deus nos colocou, precisamos meditar, refletir nas lições que estamos adquirindo. A vida está nos convidando constantemente para ser melhores, que possamos olhar para dentro de nós e enxergar o que temos de bom e repetir esses bons nos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Aquilo que a gente percebe que não está certo, vamos trabalhar. Eu comecei a fazer essa palestra o ano passado. Depois que eu li o caso do Belarmindo Bicas, eu comecei a olhar para mim. Quantas vezes eu fico chateado, magoado durante o dia? Por bobeiras. É uma mensagem no WhatsApp, é algo que alguém manda para a gente, publica lá nas redes sociais. A gente fica, como ele diz aqui, né? Conte o meu caso, né? A quem esteja carregando a bobagem do azedume, do perigo das zangas sistemáticas, né? Ele coloca, né? Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome de sentimento. Ai, é meu sentimento, você me humilhou, me feriu. Quanta bobeira. Vamos orar, vigiar, nos conhecer. Vamos nos desarmar intimamente, como Joana de Ângeles pede. Essas pessoas que estão à nossa volta, que são violentos, inditosos, agressivos, vingadores, por que eles são assim? São assim porque, infelizmente, não têm encontrado entendimento, fraternidade e ajuda e afeição. Tu que és amigo do Cristo, que tem dados à família da terra, aos desorientados do caminho, em nome de Jesus. Esse violento, inditoso, agressivo, vingador, quem que ele é? Nosso irmão. Ele precisa de um bom exemplo. Nós precisamos mostrar a eles que vale a pena fazer o bem, vale a pena praticar a caridade, vale a pena ser paciente, perdoar, amar, renunciar, ser humilde, ser simples, vencer o mundo como Jesus venceu. Depende de cada um de nós. Vamos nos desarmar intimamente. Se a gente está nervoso no meio dessa pandemia, isolado, ainda mais nesses dias que as coisas estão ficando mais difíceis, vamos acerenar, vamos aí orar, tomar um banho gelado para acalmar o nosso nervosismo, não vamos xingar, ofender, humilhar, descarregar, como ela fala aqui, explicas que informados das ciladas que estavam armadas contra ti, não tivesse tempo de refletir, desferindo o primeiro golpe. Justifica que, ferido 1000 vezes pela impetuosidade dos desequilíbrios que desgovernam a terra, você foi forçado à decisão infeliz. Não, ninguém é forçado à decisão infeliz. Conjeturas muitas vezes, em verdade, que poderias ter sido mais brando, mas no entanto, saturado pela recidiva dos problemas afligentes, não tiveste outra alternativa senão o gesto translocado. Não! Vamos fazer a escolha do perdão, da paciência, da benevolência, da fraternidade, da humildade.
Vamos ser homens e mulheres de bem onde Deus nos colocou. Se o marido é difícil, se a esposa é difícil, se o pai, a mãe, o irmão, o filho, o vizinho, o colega, o chefe, se nós estamos sendo difíceis, vamos silenciar e olhar para dentro de nós e encontrar Deus aqui dentro. Acalmar as nossas ânsias e angústias, orar com fé, ouvir uma música calma, colocar um fone de ouvido, ouvir uma música clássica, a 9ª Sinfonia de Beethoven, o Requiem de Mozart, a 5ª Sinfonia de Beethoven. Vamos ouvir para serenar o nosso coração e aclarar essas angústias que todos nós trazemos. Não somos perfeitos, mas que não cheguemos do outro lado como suicidas inconscientes indiretos, como nosso irmão Belarmindo Bicas, que supriu 22 anos dos seus 80 que tinha que ter vivido, de não, eu não quero falar com você, eu estou chateado, ai, meu coração está doído, ai, eu vou ficar mal com isso. Para, chega, vamos amadurecer, vamos crescer espiritualmente. Nós temos coisa melhor para oferecer para a humanidade, para a vida e para essas pessoas que estão à nossa volta. Depende de nós. Partir essa boa vontade está em nossas mãos. Mudar e decidir ser um homem e uma mulher de bem onde Deus nos colocou. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos pela participação nessa noite. Na próxima semana estaremos voltando às segundas-feiras. Gratidão aos companheiros da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, no bairro Santa Helena, pela oportunidade de estar aqui mais uma noite com vocês. Ouçam novamente essa palestra quantas vezes vocês quiserem. Vai ficar gravada na página do Facebook, vai ser gravada no YouTube da Casa Espírita André Luiz. Vocês vão poder pegar essa página, essa mensagem, essa palestra, compartilhar com amigos, familiares, para que mais pessoas possam ouvir, entender a proposta de Jesus, a proposta da doutrina espírita, que é essa, que é libertadora, que é sermos melhores, que é conquistarmos a felicidade por meio das nossas mãos. Não é o mundo que vai nos dar a felicidade, é nós que vamos construí-la, ela com os esforços. Que Jesus nos abençoe, fechando os nossos olhos, agradecidos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pelo corpo perfeito. Agradecidos a Deus pelo lar que nos acolheu nessa encarnação. Agradecidos ao nosso pai e à nossa mãe que nos receberam como filhos, que nos deram um nome, que cuidaram de nós. E chegamos onde chegamos hoje pela educação que eles nos deram, que era o melhor que eles podiam fazer, que era o que eles sabiam fazer. Que nossos pais, onde quer que estejam, possam receber a nossa gratidão. Envolva Jesus, os lares aqui representados, conectados. Envolva aqueles que estão descobrindo que estão com Covid, com dengue, com câncer, que tiveram infarto, que tiveram derrame, que estão aí com doenças graves, que possam, Senhor, voltar para Ti, pedindo força, coragem, perseverança, aumentando a fé, para poderem passarem por esses desafios de pé e fortalecidos, que não desistam de viver, porque a vida continua. O amor é maior do que tudo. Que o Senhor possa inspirar todas as almas que sofrem, encarnadas e desencarnadas, entendendo que a vida continua e que o amor é o único motivo de estarmos buscando um caminho melhor e uma vida melhor. Envolva, Senhor, todos os trabalhadores da Tua seara nos 2 planos da vida, em todos os cantos, que espalham a esperança, que espalham o amor, que espalham a confiança, mostrando que vale a pena praticar a caridade e fazer o bem. Envolva aqueles que ainda se encontram perdidos na violência, na irresponsabilidade, na desonestidade, na corrupção, no crime. Aqueles que dizem terem desistido da vida. Que sejam tocados em seu coração, em sua alma. Porque Tu disseste, Senhor, que nenhuma alma, nenhuma ovelha que Deus te confiou vai se perder. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar o Senhor a disseminar essa esperança pelo mundo, nós sendo pessoas melhores. Obrigado pela semana, obrigado pelo dia, obrigado pela vida. Envolva os nossos governantes, envolva cada um de nós, os nossos lares, que possamos receber as bênçãos de luz derramando sobre nós hoje e sempre. Gratidão. Obrigado, amigos, mais uma vez. Encerramos mais uma oportunidade de falar do Evangelho, do Espiritismo. Tenham uma excelente noite. Beijo na alma de vocês.
A palestra vai ser gravada, vai ficar na página, assistam quantas vezes quiserem, vai ser gravado no YouTube. E a Casa Espírita André Luiz de Cuiabá tem outras palestras também em outros dias da semana. Se conectem e aproveitem para aumentar o conhecimento da vida e das leis divinas. Um beijo no coração a todos. Fiquem com Deus.